Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Nosso tema de hoje é a CPMI do 8 de janeiro, que vota hoje as primeiras convocações, e as alternativas não são poucas. Pense do lado do governo. Mauro Cid, Anderson Torres, o próprio ex-presidente Bolsonaro. Do lado da oposição tem Flávio Dino, tem o G. Dias, né? Isso sem falar nos financiadores, né? Que até agora não apareceram. Quem é que mandava suprimentos, comida, material de limpeza? Quem é que financiava aquela gente acampada pedindo golpe de Estado? A gente tem muito o que descobrir nessa CPMI que começa... Bom, já começou, né? E a gente quer saber quem serão os primeiros, até pra gente saber qual vai ser o tom dos trabalhos nas primeiras semanas. E aí, Orengo, o que tá no horizonte? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Bola cantada, viu, Megali? Você citou aí uma lista que já foi apresentada, que requerimentos já apresentados na CPMI. Só que para sair do papel tem que ser aprovados, né? E o governo tem maioria. Você citava aí base governista, aliados do governo. Então é muito difícil imaginar que, por exemplo, Anderson Torres, Mauro Cid, que estão no centro aí das investigações, não sejam convocados. São nomes dados como certos aqui para prestarem depoimento na CPI. Outros nomes importantes também, ministros, né, do governo Bolsonaro, o caso de Augusto Heleno. Augusto Heleno já deu depoimento numa outra CPI, só que na Câmara Legislativa, uma CPI no Legislativo local de Brasília, do Distrito Federal. Então, muito provável também que seja aprovado. Do outro lado, representantes do governo, Flávio Dino, o nome tido como certo aqui também. Também Ricardo Capelli, que foi o interventor da segurança, né? Então, esses nomes também são considerados aqui para prestarem depoimentos, para falarem sobre as respostas do governo naquele dia, né? Então, tudo isso vai a voto, né? E quem tiver voto, leva. Quem tiver voto, aprova lá os requerimentos. Obviamente, tem acordos ali também estabelecidos, né, para que gere algum tipo de equilíbrio. Agora, de qualquer forma, o governo controlando a CPI, tendo a maioria dos votos, né, vai fazer aquela estratégia do atropelo, vai fazer aquela estratégia de dominar a CPI. Então, obviamente, aprovar mais requerimentos de pessoas ligadas ao antigo governo. Agora, Megali, também tem uma questão que é importante aí em comissões parlamentares de inquéritos, que são os compartilhamentos de investigações, de dados, né? O caso de requerimentos apresentados pedindo para que o ministro Alexandre de Moraes compartilhe dados de investigações, uma vez que ele está lá como relator das investigações das chamadas milícias digitais, também de 8 de janeiro. Hoje, inclusive, tem uma reunião do presidente da CPMI, Arthur Maia, com o relator, o ministro Alexandre de Moraes, vão conversar sobre esses assuntos. E a pergunta que se faz, bom, a pessoa sendo convocada, ela pode não ir à CPI? Não. Há um entendimento já consolidado da Justiça que a CPI tem esse poder, então é de convocar e obrigar as pessoas a prestarem depoimento, né? Já tivemos aqueles movimentos, né, de pessoas apresentando atestados, né, atestados reiterados para tentar escapar da CPI. Chega uma hora que não tem jeito, tem que ir lá prestar depoimento. Em última análise, o que o investigado lá, o depoente pode fazer é simplesmente ficar respondendo que vai usar o direito de ficar em silêncio, e aí fica aquela coisa até monótona da CPI, né? Por quê? Porque os deputados e senadores vão lá ficar repetindo perguntas, né, e vão fazer questão de fazer perguntas, e o depoente fica respondendo a mesma coisa, né, fica aquela coisa até, e a gente já viu isso em diversas CPIs, né. É o caso de Mauro Cid, nos depoimentos que acabou prestando, na maioria das vezes, ficou em silêncio, e já deu alguns depoimentos à Polícia Federal. Ele é investigado, não só em um inquérito, mas em mais de um inquérito. Então essa é uma figura-chave, né, e depende apenas dele, né, usar ou não esse recurso, esse entendimento de ficar em silêncio. Agora, Megali, você citou o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. A análise feita hoje, até por parlamentares governistas, é a seguinte, né, o ex-presidente pode ser convocado? Pode, há a abertura para isso. É sempre aquela dificuldade de chamar governantes. É o caso de governadores, tem precedente na justiça que impede que governadores sejam chamados em CPI.
De qualquer forma, o presidente não tem mais foro, ele poderia ser chamado. Agora, a análise que se faz neste momento é política, né? Politicamente, para os governistas. Seria interessante trazer o ex-presidente? Neste momento, a avaliação é que não, que poderia dar palco para um adversário político do governo. Então, essas análises políticas, obviamente, são feitas, né? Por quê? É instrumento de investigação, mas a CPI também é um instrumento político. Sempre acaba ali num cenário e num palco político. Então, tudo isso vai para análise. Os nomes iniciais aí para convocação são de Anderson Torres, Mauro Cid, Flávio Dino, Ricardo Capelli, com certeza estarão aí nas avaliações hoje, na CPMI de 8 de janeiro. O nosso ouvinte mais cínico pode dizer que CPI não dá em nada, isso pode ou pode não ser verdade. A CPI dos Correios, por exemplo, deu no mensalão, que levou muita gente para a cadeia. A CPI da Covid não trouxe consequências. Agora, trouxe muitos fatos à luz. A gente descobriu muita coisa naquelas sessões de CPI. Sim, no final das contas, aquilo não produziu um resultado prático, mas sem dúvida a gente descobriu muita coisa. A gente soube como é que foi a atuação do Ministério da Saúde sob o comando de Pazuello em Manaus, na época da crise do oxigênio. A gente descobriu que foi trazida pelo menos à luz, embora não tenha produzido uma consequência prática, né? Como será essa CPI? Eu tenho a impressão que não será dessas que não darão em nada, até porque já está havendo consequências para os participantes no âmbito jurídico, né? Tem muita gente que já virou réu. Diga aí, Orengo. Não, esse é o desafio maior, né, que é apresentar resultados práticos, né, e a CPI foi um instrumento banalizado, realmente muitas acabaram na chamada pizza, né, principalmente aquelas que foram comandadas em antigos governos pelas bases governistas. Agora, só um interessante você citar a CPI da Covid, porque realmente os pedidos de indiciamento não deram em nada, né, não avançaram, né, e não foram comprados ali pelo Ministério Público, muitos acabaram no Ministério Público, né? Então não tivemos indiciamentos a partir da CPI da Covid, mas sempre tem algum tipo de resultado. Vamos lembrar, por exemplo, o contrato da Covaxin. O contrato foi suspenso, aí depois foi cancelado, em meio àquela investigação da CPI da Covid. Então teve aquele resultado naquele momento, né? Foi um contrato ali que não prosperou, né? E foi cancelado a partir de toda aquela repercussão da CPI. Agora, é realmente um grande desafio, porque ao contrário de outras investigações, a diferença é que agora a justiça dá uma resposta muito mais célere, né? A gente já tem aí centenas de réus, então a resposta nesse momento da justiça é muito mais rápida que em outros casos, né? Então essa é a grande diferença aí da CPMI de 8 de janeiro. É isso aí, Orengo, bom trabalho, até amanhã. Bom trabalho, até mais.